Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Mother of Plants. Hoje vamos falar sobre técnicas básicas de reenvasamento. Os tópicos que vão poder ver neste vídeo são como identificar que uma planta necessita de ser transplantada, qual a melhor altura do ano para o fazer, terceiro, quais são os tipos de substrato que vocês têm disponíveis para transplantar a vossa planta e qual é que se aplica melhor à vossa planta e, por último, vamos fazer aqui então, passo a passo, um transplante para verem como faço. Fiquem para ver! Ok pessoal, a primavera já chegou e já estamos mais que na altura para reenvasar algumas das nossas plantas. Quais são os sintomas que nós conseguimos ver na nossa planta que nos diz, por favor, reenvasam? Quais são esses sintomas? Ora, muito bem, no caso aqui desta Alocasia, conseguimos ver que o vaso é realmente já demasiado pequeno para a área foliar que ela já tem e para todo o crescimento vegetativo que ela já tem. Está mais que na altura para reenvasá-la. Outro sintoma que vocês conseguem ver que é assim muito gritante, é muito grave, sim, está já overdue, super overdue. As raízes já saíram fora do vaso, então estas já saíram fora do vaso, já estão quase a dar a volta toda cá. Estes são alguns dos sintomas que vocês conseguem ver e identificar como a planta precisa ser mudada de vaso. Ou seja, área foliar e área vegetativa muito mais desenvolvida do que o seu pequeno vasinho. 2. Ver-se raiz a sair fora do vaso. 3. Muitas vezes vocês conseguem sentir já o vaso a apertar, a amassar a planta e a deformar. Estes são os sintomas que vocês conseguem ver e identificar como, ora muito bem, está na altura de mudarmos a nossa planta de vaso. Para além disso, se vocês já têm a vossa planta há mais do que um ano, mais ou menos, ou há mais de 6 meses, muitas vezes é importante considerarmos, sim, renovar o substrato. Não é necessário, nesses casos, não é necessário mudá-la para um vaso maior, quer dizer, vocês têm de identificar, não é? Se é necessário ou não. Muitas vezes pode não ser necessário mudá-la para um vaso maior, mas é benéfico se substituirmos o substrato que existe por um novo. Porquê substituir o substrato? Porque o substrato vem já com adubação de libertação lenta. São estas bolinhas muito pequeninas que vocês não conseguem ver daí, mas se vocês vasculharem o vosso substrato, vocês conseguem encontrá-las em que elas se vão libertando ao longo do tempo, consoante a idade que têm. Portanto, à medida que vocês vão regando, diversas destas bolinhas vão se dissolvendo e assim libertando alimento para a vossa plantinha. Ao final de algum tempo já não existe esta adubação, a terra deixa de ser tão fértil e portanto está sim na altura de mudarmos também, substituirmos também as matérias-primas que temos no nosso substrato. Então, identificar se está na altura ou não de mudar a vossa planta, os sintomas. Sabemos que a altura do ano é que está, portanto, se tivermos numa altura do ano como a primavera, outono, é excelente para mudarem a planta. Às vezes no verão não é muito bom plantas de exterior serem mudadas ou transplantadas porque podem vir a sofrer uma seca acentuada devido ao verão e, portanto, aí podem depois não reagir tão bem e não se desenvolverem e não se adaptarem tão bem como nós gostaríamos. É por isso que vocês já devem ter ouvido falar que, ok, transplantações deve ser feito na primavera e no outono, é por essa razão. Nas plantas de interior pode ser primavera, verão, outono, ali já no limiar, não muito no outono para a frente, porque muitas delas podem entrar em dormência e fazerem mudanças, não é o aconselhável. Portanto, eu diria, no nosso clima, entre março e assim meio de setembro, façam as vossas transplantações, estejam atentos às vossas meninas e mudem-nas de vaso se for necessário e analisem quão necessário é, ok? Posto isto, vamos falar de tipos de substrato que existem para as diversas plantinhas. Portanto, se nós queremos transplantar plantas de interior, já existem formulações feitas para tal, que é o género deste substrato de interior. Ela é feita com turfa, não se conseguem ver daí, tem turfa, tem leica ou argila expandida, tem matéria orgânica, portanto a parte da turfa, tem alguma fibra de coco e muitas vezes eu aconselho que misturem a perlite ou vermiculite. Bem, então aqui são estas
compostozinhos de silicatos que são formados através de componentes vulcânicas e elas são muito boas para melhorar a drenagem na planta. Permitir também que a água que está em excesso fique aqui acumulada, portanto, eles conseguem fazer a absorção da água e na altura, depois quando o substrato em si ficar mais seco, elas vão libertando aos poucos a água que ficou lá encostada. Portanto, isto são princípios da física em que os potenciais da água vão de maiores potenciais para menores potenciais. Portanto, onde há em mais sítio para onde há em menos sítio. São top. E portanto, eu aconselho a que vocês misturem, pronto, claro que eu não vou utilizar estas, mas se vocês conseguirem ver, é sempre mais ou menos uns 10%, 15% no máximo para os 80%, 75% de substrato. E fazemos assim uma mistura, já vamos fazer daqui a bocadinho, mas esta é a composição que eu aconselho para plantas de interior. Para cactos e suculentas já existe outro tipo de textura, outro tipo de substrato. É um substrato mais arenoso, tem mais areia, é mais fofinho, sente-se que é mais solto e, portanto, permite uma drenagem e um escoamento de água ainda melhor do que os de interior, ok? E isto é muito importante porque os cactos e suculentas não estão habituados a manter grandes níveis de umidade no solo, ok? Portanto, isto é bom. Por último, trouxe também aqui um substrato que é próprio para a família das orquídeas e, como podemos ver, tem mais esta casca de pinho misturada com componentes mais grosseiros, portanto até tem aqui uns pauzinhos e tudo, e assim é porque as orquídeas têm uma raiz muito grossa que necessita de muitos espaços entre o substrato, porque muitas vezes, pelo menos no caso das phalaenopsis, por exemplo, é uma raiz fotossintética e ela precisa de se movimentar muito facilmente dentro do substrato para conseguir fazer a fotossíntese também a partir da raiz. E, portanto, é por isso que temos uma composição muito mais grosseira do que os restantes substratos. Acabamos de falar sobre os substratos e é muito importante deixar claro que muitas das vezes vocês podem pensar, ok, eu próprio gostaria de fazer o meu substrato e aí vocês têm que ter muita atenção porque se forem colher algumas destas matérias-primas à natureza e fazer as vossas formulações em casa, têm que ter muita atenção se o substrato, ao colher de algum lado, ele não é esterilizado de forma a que não venha com pragas, doenças, fungos, entre outros vírus que possam afetar a vossa plantinha, ok? Portanto, se querem experimentar fazer a vossa formulação em casa, tudo bem, mas tenham muita atenção que podem correr este risco e têm de pensar o quão gostam da vossa plantinha para fazerem esse teste. Estas formulações estão, portanto, à venda, já disponíveis, já formuladas e esterilizadas para serem usadas por vocês. E já com adubação, isso também é muito importante. Não têm de fazer adubações adicionais, pelo menos até 6 meses. Ok, então agora vamos passar ao último passo, que é fazer o nosso próprio transplante. Eu trouxe aqui estas duas plantinhas, como já vos mostrei, um Asplenium parvati e uma Alocasia Dragon's-Cub. Vamos começar por qual é o vaso para o qual devemos de alterar. Vamos mudar para um vaso ligeiramente superior, portanto até poderia ser um bocadinho nada mais pequeno, mas como eu tenho fé na minha plantinha, eu acho que vou conseguir perfeitamente que ela se adapte muito bem a este vasinho. No caso do nosso Asplenium parvati, eu vou mudar para um tamanho a seguir. Como podem ver, cabe perfeitamente, fica só, mais ou menos 2 tamanhos acima. Nós medimos sempre o tamanho do vaso pelo diâmetro, portanto isto é um vaso 12 e vou passá-lo para um vaso 14. A nossa formulação, como eu já disse, vou misturar 15% de perlite com o substrato já formulado para as plantas de interior. Ambas vou usar o substrato para plantas de interior, ok? Tenho aqui o meu vasinho, ok? Tenho aqui já o substrato que vou necessitar e vou agora juntar, até vou já juntar este. Vou juntar aqui a perlite. Se vocês virem que juntaram mais, podem sempre voltar a juntar um pouco da vossa terra e depois podem guardar isto novamente, portanto, até manter num sítio relativamente seco, conseguem guardar o vosso substrato minimamente até 5 anos, portanto 3 a 5 anos
também depois vocês na altura avaliem como é que está, e também analisar se aquelas bolinhas ainda estão inteiras, e aí também é um indicador de que o substrato ainda está bom para ser utilizado. E pronto, portanto, até 5 anos, em princípio, vocês conseguem guardar as vossas formulações e os vossos substratos comprados. Aqui está. E agora, vamos passar primeiro aqui a nossa amiga. O que é que vamos fazer? Vamos tirá-la, portanto, do vasinho, aproveitar para analisar como estão as raízes. Pronto, coitadinhas, estão a precisar, está minúsculo. As alopésias têm rizomas, portanto, têm assim umas raizinhas adventícias, mas têm cá rizomas. Ela até já tinha aqui, como se pode ver, um bocado de derramar, não sei o quê. Eu vou retirar esta parte superficial e vou retirar ligeiramente alguns bocadinhos de terra que estão assim mais para os soltos. Portanto, nota. Vocês podem interrogar-se, ok, então ao transplantarmos uma planta devemos retirar completamente o substrato? Não, não é necessário, eu não retiro, até mesmo para não perturbar demasiado o sistema radicular da planta. Eu vou só tirar um bocadinho, que é mais ou menos como faço sempre. Eu aconchego assim, estão a ver? Tum, tum, tum. E faço assim, para que só o que está mais solto que saia. Ela normalmente, quando vai para um substrato novo e vocês regam, ela depois costuma desenvolver-se até bastante bem para fora deste torrãozinho. Vai ficar assim. Agora vou já usar aqui o nosso vasinho novo. Vamos pôr, portanto, ainda um bom bocadinho de substrato. Portanto, eu tenho mais ou menos até aqui, que é mais ou menos onde a planta consegue ficar um bocadinho para dentro. Ainda vou pôr um bocadinho mais. O colo entre o sistema radicular e a parte já do caule tem de ficar mais ou menos à face. Pronto. Não enterrem demasiado, nem deixem as raízes de fora. Muita atenção. Como ela tinha um torrão muito pequenino, ela vai ter aqui um substrato ainda bastante fundo. Pronto, eu vou deixá-la assim porque eu também não gosto de ter isto a sair por fora, portanto eu agora não vou encher o vaso completamente, eu deixo sempre mais ou menos um dedinho vazio por dentro, porque normalmente depois quando vocês também vão regar e etc, às vezes, não sei se já vos aconteceu, mas se estiver demasiado cheia, a água sai fora, não é? Se estiver demasiado cheia de terra, a água vai saindo de fora e nós não queremos isso, é muito chato. Ninguém quer isso. E pronto. Vão fazendo assim, vão aconchegando, vão vendo se é necessário mais de um lado do que de outro. Vamos lá, a transplantação desta pobre plantinha. Muito bem. Primeiro temos de dar um jeito aqui às raízes. Aqui este excesso de raiz já muito escura, que significa que não tem muita atividade já. E vamos novamente tentar fazer um bocadinho mais molinho. Aqui não vamos tirar muito substrato porque já é quase tudo raiz e ela precisa de se apoderar de um grande novo espaço. Portanto, vamos outra vez novamente, como já se lembra, o passo número 1, pegar e pôr substrato no fundo, colocar a vossa plantinha, pôr em terra à volta, deixarem que ela se aconchegue. E agora, com ela já aconchegada, já temos a nossa segunda amiga no seu vasinho. O que é que devemos fazer agora? Ora bem, esta já não cabe no vasinho que tinha, mas até cabe neste. Ganho uma nova casa, esta ainda lhe vou ter de arranjar um vasinho, mas muito importante, logo a seguir vocês transplantarem, vamos regar. Portanto, o último passo é regarem. E é muito importante nós nesta altura regarmos a nossa plantinha para as raízes se aperceberem do novo espaço para o qual ela vai conseguir desenvolver as suas raízes, ok? Portanto,
muito importante, depois de transplantarem a vossa plantinha, vamos regar, ok? E é tudo. Espero que tenham gostado, espero que comentem, que partilhem, que metam like, enviem para aquele amigo ou amiga que estão meio perdidos ainda como é que vão fazer a transplantação das plantinhas. Muito bem, usem este vídeo, sigam passo a passo e se tiverem dúvidas, comentem. Obrigada por estarem desse lado e muitos beijinhos. Até à próxima!